Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Lindbergh Farias. E o nosso tema, reforma da Previdência, que, como você deve saber, é matéria que ainda está na Câmara dos Deputados, mas nem por isso deixa de ser motivo de debate aqui no plenário do Senado Federal. Senador, eu agradeço sua presença aqui com a gente. Começo perguntando, qual é a leitura que o senhor faz dessa matéria que já está vindo da Câmara para o Senado, né? Olha, qual a expectativa do senhor? A reforma da Previdência, combinado com a reforma trabalhista, é um desastre para o trabalhador e para o aposentado. Primeiro, na reforma trabalhista, a gente criou uma figura aqui que é o trabalhador intermitente. O que é isso? É um trabalhador que não tem mais o direito ao salário mínimo. Porque na Constituição você tinha um artigo que dizia, olha, todo trabalhador tem que ganhar um salário mínimo. Não. Esse trabalhador passa a receber por hora. Ele não tem direito ao seguro-desemprego e nem vai ter direito à aposentadoria. Eu vou explicar por quê, né? E isso, inclusive, vai prejudicar a sustentabilidade da Previdência brasileira, porque menos gente vai contribuir para a Previdência. O trabalhador intermitente, por exemplo, teve um caso de um jornal do Espírito Santo que fez um anúncio para as pessoas trabalharem no Bob's e outras lanchonetes, 5 horas no sábado de trabalho, 5 horas no domingo, recebendo por hora R$ 4,45. Sabe quanto vai dar o salário desse trabalhador ao final do mês? R$ 170. Eles estão querendo dizer que isso agora é emprego formal. Ele não tem direito a seguro-desemprego e ele não vai ter direito à Previdência porque ele teria que contribuir todo mês para o INSS com R$ 187. Como é que uma pessoa que ganha 170, ou 200, ou 300 reais? Então ele vai ser um tipo de cidadão de segunda classe. Ele não vai ter condições de se aposentar. No caso da reforma da Previdência, também, eu quero mostrar aqui, nessa conversa com você, que o governo está fazendo uma propaganda, gastando 100 milhões numa propaganda mentirosa. Porque eles dizem o quê? Querem acabar com o privilégio. Eles não mexem em um único privilégio. Grandes salários do Legislativo, do Judiciário, nada disso. É tudo pegando o trabalhador que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, pegando o professor da rede pública. Você acha que um professor da rede pública é um privilegiado? Você acha que um policial é um privilegiado? Não. O primeiro ponto da reforma da Previdência é a idade mínima, que ele coloca 65 anos homem, 62 mulheres. Um trabalhador que começar a trabalhar com 16 anos vai ter que trabalhar 49 anos para se aposentar aos 65. E tem mais, você sabe que essa idade de 65, ela vai subindo de acordo com o tempo, né? Nesse trabalhador que começou com 16, ele vai trabalhar 49 para chegar aos 65, mas quando chegar aos 65, a idade mínima é 70. Então ele vai ter que trabalhar 54 anos. Um trabalhador que entrou aos 18 vai ter que trabalhar 52 anos. Você sabe quanto é a expectativa de vida do Maranhão, em Alagoas? 66 anos. Né? Daí que no seu argumento o senhor fala que a Previdência, inclusive, não teria uma expectativa de que nem todos usassem o sistema. Os mais pobres não vão usar. Nos estados do norte, Rondônia, Amazônia, Pará, 48 anos. Mas não é só isso. Ela pegou a cidade de São Paulo, que é uma cidade rica, né? Mas os bairros mais pobres, cidade Tiradentes, expectativa de vida é 53, Anhanguera, 54, Jardim Ângela, 54. Então, na verdade, os pobres, por muitas questões, em especial atendimento de saúde, alimentação, os pobres morrem mais cedo. E começam a trabalhar mais cedo. Esse aí vai ter que trabalhar muito e uma boa parte não vai conseguir se aposentar. Agora, a pior maldade não é essa. A pior maldade é onde o governo tenta enrolar todo mundo. Porque o governo disse, a proposta era o seguinte, só se aposentava quem tinha contribuído 25 anos. Você sabe que contribuição de 25 anos, se fosse para valer, 80% dos aposentados não tinham se aposentado. Né? Aí ele diz, o governo recuou de 25 para 15 anos de contribuição. Só quem se aposenta com 15 anos de contribuição leva apenas 60% do salário para a aposentadoria. Sabe quanto a pessoa tem que trabalhar para levar a aposentadoria integral, o salário integral para a aposentadoria? 40 anos. Você sabe, tirando o servidor público, né, ninguém consegue trabalhar. Mesmo servidor público é muito difícil, 40 anos ininterrupto. Porque tem aquele período que você é desempregado, que você não contribui para a Previdência. Então, praticamente, ele está impedindo que um trabalhador se aposente com salário integral, um confisco na aposentadoria.
Aí eu vou dar mais 2 exemplos para vocês. Policiais e professoras. Hoje, o policial tem uma aposentadoria especial. Policial homem 30, policial mulher 25. É mais do que justo, pessoal. Você exigir de um policial, lá no Rio de Janeiro, já mataram mais de 100 policiais esse ano. O pessoal vive com estresse, né? Tem um problema da idade também. Não adianta você colocar um policial mais velho nas ruas no Rio de Janeiro, que ele não vai aguentar. Então ele tem uma aposentadoria especial para isso. Eu vou dar o primeiro exemplo do policial. Um policial que entrou, que virou policial com 30 anos, certo? Ele contribuiu 25. Ele está com 55 anos. Ele falta 5 para aposentadoria. Ele ia se aposentar com 60, né? Porque é 30 anos. Sabe quantos ele vai ter que trabalhar agora? Em vez de trabalhar mais 5 anos, ele vai ter que trabalhar mais 15 anos e se aposentar aos 70, para poder se aposentar com salário integral. Mas espera aí, a regra do limite de idade, do jeito que está o projeto, que ainda nem chegou no plenário da Câmara. Então, assim, a gente também não sabe se é bem isso que vai rolar. Não, mas eles já divulgaram. Né? A gente já sabe o que é. Já divulgaram. Nós não vamos ter um gap aí de 20 anos para... Não. O gap é o seguinte, eles falam de um pedágio para a pessoa trabalhar mais. De 30% a mais. Então, veja bem, esse policial que eu falei, em vez de trabalhar 5 anos... ele teria que trabalhar uns 7 anos. Porque o pedágio, na regra de transição, é de 30%. Isso. Só que se ele se aposentar com 7 anos, o salário dele vai cortado. Entendi. Aí ele vai ter que trabalhar, ele vai precisar, porque o salário já é baixo. Para ele trabalhar, essa que é a malandragem do governo. O governo está falando uma coisa, mas ele está esquecendo de dizer que a pessoa tem que trabalhar 40 anos para ter aposentadoria integral. E essa não vai ter regra de transição. Não tem. Essa norma não tem. Então, veja bem, aquele exemplo do policial, que entrou aos 30, ele tem 25 anos, ele tem 55 anos, ele, pelas regras atuais, ele se aposentaria com 60. Com esse pedágio, ele vai para os 62. Só que se ele se aposentar com 62, ele vai ter um corte no salário de 30%. Aí ele vai ser obrigado a trabalhar até os 70. Então ele não vai usar a regra de transição? Não vai usar. A mesma coisa para um professor. Uma professora que entra no magistério com 30 anos, ela tem 55 anos. Ela falta 5 para se aposentar, aos 60. Ela vai ter que trabalhar, sabe quanto em vez de 5? 20. Porque ela precisa chegar a 40 para ter um salário integral. Você acha que uma professora que ganha R$ 1.800, ela não aguenta um corte de 30% da receita dela? Ela vai trabalhar até o final. Tem outra maldade. Sabe como é que é feito o cálculo da aposentadoria hoje? Ele pega o seguinte, você pega os 100%, tudo que você contribuiu na sua vida. Aí diz o seguinte, você pega os 20% menores, que é aquele você no início de carreira, você estava recebendo um salário muito baixo, você tira. Aí a conta fica sempre nos 80% maiores. Eles agora tiram isso. Não pode tirar os 20% menores do salário. São os 100%. Isso aqui vai diminuir o salário do aposentado, só isso aqui, algo em torno de 15% a 20%. Senador, o nosso tempo já está quase se esgotando, que estou recebendo sinal 2 minutinhos, mas eu não quero terminar essa entrevista sem fazer uma pergunta para o senhor. Diante de tantas críticas dessa proposta da reforma, o que é a estratégia da oposição na tramitação desse projeto? Primeiro, ir para as ruas. Tem uma greve chamada para o dia 5, que eu acho que se a gente fizer uma mobilização grande, parar muita gente no Brasil, a gente derrota essa reforma. Porque não está fácil, não. Deputado e senador que votarem nisso, eu acho que não se reelege. Então, ir para as ruas é fundamental. A gente está chamando aqui muito a sociedade. Mais do que a gente aqui, é fundamental ter mobilização para pressionar deputado e senador. Mas junto a isso, por exemplo, nós vimos esse semestre uma CPI da Previdência no Senado Federal que atesta que o problema é gestão. E nesse sentido, se essa reforma continua tramitando, o que pode ser feito em termos de conteúdo da reforma, nos debates e tudo, para amenizar o que o senhor aponta como Na minha crítica? avaliação, só ameniza, a gente só tem vitória se tiver povo nas ruas. Agora, a CPI da Previdência diz o seguinte, que não tem rombo da Previdência. O que eles falam que é rombo, a Previdência em todo mundo é um sistema tripartite. Contribuição de empresário, de trabalhador e do governo. Na nossa Constituição fala que contribuição social do lucro líquido, COFINS, PIS, PASEP, é para a Previdência. Por isso vieram os especialistas aí dizer que não tinha rombo. Porque só tem rombo quando eles tiram a parte do governo. Porque eles querem pagar juros da dívida, mas não querem colocar na Previdência. Então não tem rombo.
O que tem, pessoal, é muita sonegação das grandes empresas. Esse ministro da Fazenda, por exemplo, o Meirelles, ele foi presidente do Conselho Administrativo da JBS. A JBS sabe quanto deve? Quanto? 2,4 bi. É o maior devedor, depois da Varig. A Varig faliu, não existe mais. É a JBS. E ele, quando era presidente do Conselho de Administração, ele orientou ela a não pagar nada. Aí ele vem agora querer tirar do aposentado que ganha o salário mínimo. Isso é covardia. Então, eu só acredito, você falou em melhorar, eu só acredito que a gente possa derrotar essa reforma da Previdência se existe mobilização na rua. Porque aqui dentro, olha, pessoal, só uma coisa pode fazer esses senadores e deputados não votarem: o medo do povo. Por isso que o povo tem que ir para as ruas. Senador, eu agradeço sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Eu lembro também que você pode rever esse ou outro dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.